No Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do primeiro versículo, a palavra conta para nós acerca das tentações que Jesus sofreu enquanto esteve no deserto, preparando-se para dar início no seu ministério de uma forma pública, ministério no qual ele circularia ali por todo o território da Galileia, da Judéia, pregando, ministrando e falando acerca do reino de Deus. Antes de tudo isso, Jesus começa o seu ministério jejuando, consagrando-se e orando ao Pai. E durante esse período de consagração, Jesus foi tentado pelo inimigo. E a palavra nesse texto bíblico que eu acabei de mencionar, Mateus capítulo 4, assim como em Lucas capítulo 4, o texto paralelo, a palavra ela menciona que Jesus ele sofreu algumas tentações específicas. E não à toa, os escritores destes evangelhos, Mateus e Lucas, eles contam para nós como estas tentações aconteceram. Se você olhar para o texto bíblico, ali no versículo de número 3, por exemplo, de Mateus capítulo 4, você vai ler o seguinte: o tentador aproximou-se de Jesus e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Perceba, 40 dias sem comer nada, um pão não era uma má pedida. Mas as tentações continuam. No versículo de número 5, na verdade, versículo de número 6, a palavra diz que Satanás disse para Jesus: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, após levar Jesus até o pináculo do templo. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao seu respeito. Um espetáculo grande seria Jesus lá de cima, da parte mais alta do templo, se jogando, e quando todas as pessoas estivessem em desespero, achando que ele ia se arrebentar no chão, uma série de anjos vinha acolhê-lo. Certamente quando ele descesse nas asas dos anjos, conduzido por anjos, muita gente ia crer que ele de fato era o Filho de Deus, e muitas pregações que ele fez, e algumas quem sabe que até não geraram muito ânimo no povo por serem pregações duras, seriam até evitadas e desnecessárias. Enfim, continue a leitura. Versículo 8 diz que o diabo levou Jesus a um monte muito alto. No versículo 9 diz: tudo isso eu te darei, todas as nações da terra eu te darei, se prostrado você me adorar. Jesus ele veio para salvar o mundo, e uma forma menos dolorosa do que a cruz para conquistar todos os povos da terra seria uma proposta bastante interessante. Aliás, se você olhou as 3 propostas e percebeu as 3 propostas, todas elas parecem ser muito interessantes. Pão para alguém que está há 40 dias sem comer nada. Um espetáculo de poder para aquelas pessoas que duvidariam acerca do poder que Jesus tinha, sendo ele quem ele era, o Filho de Deus, e aquele que veio com a autoridade, com o poder de pregar acerca da salvação às pessoas. Por fim, uma forma mais barata de comprar para si todas as pessoas. Aparentemente todas as propostas, elas são boas. Por que Jesus não aceitou nenhuma delas? E aqui tem um grande segredo. Jesus não aceitou nenhuma dessas propostas por conta da fonte delas. Todas elas vieram da boca do diabo. Nenhuma proposta que não tem uma fonte boa pode ser uma boa proposta. Elas podiam parecer propostas boas, mas nenhuma delas tinha uma fonte boa. Todas elas nasceram no inferno. Todas elas nasceram no coração de Satanás. Então elas não poderiam ser boas. Não se engane, propostas não são necessariamente boas se a fonte delas não for uma fonte viva, uma fonte de vida, uma fonte que condiga com o propósito e a vontade de Deus para a sua vida. Não se deixe enganar por propostas aparentemente boas, quando você tem aquilo que é perfeito